Nesse momento, amados, nós vamos nos voltar para a palavra de Deus. Um momento central no culto cristão, onde a palavra é exposta, onde a palavra é explicada, aonde o Senhor vem falar conosco, nos dando lições e instruções para o nosso viver. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 21. Nós vamos viajar milhares de anos na história para os dias de Elias, nos dias em que governava em Israel o reino do norte, nos dias em que governava em Samaria Acabe, aquele que a maioria dos irmãos sabe muito bem, nas aulas que nós tivemos de Antigo Testamento na Escola Bíblica Dominical, que se traduziu como um dos piores reis da história de Israel. Na verdade, não houve nenhum rei no norte que seguisse o Senhor, mas Acabe conseguiu ficar no mínimo nos top 5, ou nos under 5, né? Nos down 5, tão ruim que ele foi. E Acabe, meus irmãos, vai agora, através da sua vida, e através da vida de um homem simples do seu povo, chamado Nabote, e através finalmente do profeta Elias, nos trazer a mensagem de hoje, que é de 3 homens e 3 lições de vida, onde nós vamos, meus irmãos, olhar o comportamento ao redor deste evento que esses 3 homens vão ter, demonstrando na prática o que está em seus corações, aquilo que eles guardam em um tempo, irmãos, de profunda apostasia da fé, em profundo afastamento da fé sincera. E para que você entenda a história, é necessário que nós leamos o capítulo todo. Então quero pedir a sua paciência e a sua atenção. Quero pedir você, meu irmão, dá uma olhadinha ao seu redor. Se você vir alguém sem uma Bíblia, estenda, porque o que nós ouvimos ainda perde para aquilo que nós vemos, para que nós possamos ler juntos o capítulo 21 do primeiro livro dos Reis. Vamos lá, irmãos. Só fazer uma correção ali no slide, senão vai ficar confuso os irmãos quando aparecer o próximo. É no outro, tá? Não precisa projetar não, só corrigir. Vamos que vamos. Ao vivo é assim, né? Algum tempo depois, capítulo 21, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito.
Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: Vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: Você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente: Assim diz o Senhor: No local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: Então você me encontrou, meu inimigo. Eu encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: Vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel o Senhor diz: Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Versículo 25 traz um parêntese do autor, dizendo: Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Meus irmãos, o texto que nós temos à nossa frente, é claro, na nossa visão ocidental, na nossa visão do século 21, ele um tanto quanto nos espanta, nos surpreende, fala de apedrejamento, fala de um Deus irado, não no sentido dos jovens, né? Irado, mas tá bravo, tá nervoso. Mas nós temos que entender, meus irmãos, é que nós vivemos em dias completamente diferentes da época em que esse texto está acontecendo. Israel deveria estar debaixo da lei mosaica. Israel estava, mas na prática não estava, porque desobedecia constantemente a esta lei. Eram dias, meus irmãos, em que a lei escrevia determinadas orientações para colocar o povo em uma ordem e apontar para a necessidade da graça de Deus. Como nós já estudamos na nossa igreja tantas vezes, a função número 1 da lei era revelar a incapacidade humana em vivê-la. Então perceba, meus irmãos, diversas vezes a lei apontava saídas de misericórdia, de perdão para os transgressores. Porém, ela era dura, severa para com aquele que era impenitente, para aquele que não se arrependia. O texto que nós temos à nossa frente, irmãos, como eu disse, conta a história de 3 homens: Acabe, Nabote e Elias, e 3 lições diferentes. Vamos ver a primeira? A primeira, meus irmãos, é a história do homem que amava o que não tinha. E a lição do versículo 3 é a seguinte: seja fiel aos seus princípios, não às suas autossatisfações. A vida de Acabe, meus irmãos, ela é uma coleção de maus exemplos.
Acabe é aquela pessoa que você observa e faz exatamente o contrário, e provavelmente você vai acertar. No versículo 3, meus irmãos, nós lemos a história, mas para resumir, é o texto em que ele ouve de Nabote a recusa para lhe vender ou dar a sua vinha. E a resposta dele é a seguinte: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Veja bem, meus irmãos, o texto à nossa frente mostra um homem que era fiel aos seus princípios. Um homem que, em contraste com o rei Acabe, não satisfazia aquilo que era a sua vontade, o seu desejo. Qual era a oferta de Acabe? Me venda, ou então eu lhe darei uma vinha melhor. Mas por que Nabote não aceita a proposta do rei? A razão, meus irmãos, da recusa de Nabote é a honra que ele deveria dar aos seus pais, que havia deixado aquela vinha para ele, aquela propriedade, aonde a lei mosaica determinava que essa propriedade deveria permanecer na família e passar de geração a geração. Ou seja, ele está dizendo: o dinheiro, o valor que você vai me dar, ou a vinha melhor que você vai me dar, é menos importante do que os princípios pelos quais eu tenho guiado a minha vida, os princípios que eu aprendi na palavra de Deus, que me foram transmitidos pelos meus pais. E perceba, meus irmãos, nós somos, em nossa vida, confrontados com uma situação semelhante constantemente, aonde nós vamos ter provavelmente 2, às vezes 3, às vezes mais escolhas de qual caminho nós vamos seguir. Muitas vezes, meus irmãos, as escolhas não vão ser claramente, digamos assim, pecaminosas, mas vão ser escolhas que não glorificarão a Deus. Vão ser escolhas que não colocarão Deus em primeiro lugar, que não darão glória a Deus através das escolhas práticas da minha vida. Porque para nós, talvez para mim e para você, nós podemos olhar para a decisão de Nabote e achar que foi um preciosismo, que foi algo desnecessário aquilo que ele fez, especialmente se tratando do rei. Mas perceba, meus irmãos, este é um homem que está contente com a situação na qual Deus lhe colocou, que está satisfeito com aquilo que Deus trouxe à sua vida, realizou na sua vida, e que não está disposto a abrir mão dos seus princípios para que venha a ganhar novas coisas. Há uns anos atrás, meus irmãos, assim que chegamos aqui, nós começamos a já trabalhar nessa área de informática, e uma coisa que eu percebia de vez em quando em algumas licitações públicas, eu encontrava aqui e acolá alguém que eu descobria que era um irmão em Cristo. E às vezes a gente ganhava, às vezes o outro ganhava, normal, faz parte, assim deve ser o processo. E aí, finalmente, uma determinada pessoa começou a se destacar. E aquilo trouxe um pouco de estranhamento, né? Você ganhar uma vez, 2, tudo bem, mas você ganhar a maioria das vezes. Perceba que há 17, 20 anos atrás, estamos todos nós no mesmo barco, né? O frete era absurdo, mais absurdo do que é hoje para a nossa região. Então todo mundo estava meio que nivelado, comprávamos no mesmo lugar e assim por diante. Algum tempo depois, vários meses depois, com o passar do tempo eu larguei disso. Era tanta animosidade, tanta coisa que eu falei: não, isso aqui me faz mal, eu não quis mais. E depois de algum tempo, meus irmãos, eu percebi, chegou ao meu conhecimento, como que aquela pessoa ganhava todas as licitações, e não era por meios lícitos. Era geralmente colocando um preço combinado, era molhando a mão, como a gente fala hoje em dia, né? Pagando comissões, e assim por diante. Porque ele começou a aparecer com serviços que não haviam passado por licitações, pelo menos nós não sabíamos,
porque naquela época não tinha o leilão eletrônico, né? Então tinha que ser, por exemplo, pregão eletrônico. Não tinha, era muito mais fácil você fazer preço combinado. E eu fiquei pensando, meus irmãos, todos nós precisamos comer, todos nós precisamos sobreviver. Mas será que eu estou disposto a comprometer os princípios da minha vida para ser bem-sucedido nos negócios? Para passar à frente da competição? Será que a minha autossatisfação fala mais alto do que os princípios da palavra de Deus para a minha vida? E aqui e acolá, meus irmãos, eu ouço irmãos falando, por exemplo, sobre a questão da política. Esse ano é ano de eleição. Eu confesso a vocês que eu não sou muito fã dos anos pares. Todo ano par tem eleição. E a pessoa falava de como funciona o jogo político. Porque eu discutia com ele, pedindo meu voto, foi na outra eleição, 4 anos atrás. Eu falei, meu irmão, olha só, eu não vejo que grande impacto o irmão vai conseguir fazer lá em Brasília. Minha posição, minha visão. Ele falou, não, pastor, a gente tem que começar a aprender a como se joga o jogo político. Eu falei, por favor, me ilumine, como é que é? A gente assina aqui o projeto do colega, ele assina o nosso. Muitas vezes você tem que fazer concessões. Ele começou a entrar numa terminologia que começou a arrepiar o pelo na minha nuca. Falei, concessões? Como assim, meu irmão? Pois é, você às vezes nem concorda com o projeto, mas para que você passe um projeto melhor, por exemplo, contra a pedofilia, você tem que se comprometer. Eu falei, meu irmão, independente de qual for o outro projeto, onde nós vamos parar, meus irmãos, se aqueles que se dizem filhos do Altíssimo, nos negócios, na família, na política, aonde quer que nós estejamos, os princípios da palavra de Deus não são mais letra escrita preto no branco, como se fala, mas são só orientações genéricas, que a gente pode aproveitar assim um percentual deles. São linhas guia, mas não precisamos ser tão assim Caxias, tão cri-cri. Nós percebemos, meus irmãos, que o que faltava exatamente em Acabe era respeitar a palavra do Senhor, que diversas vezes havia sido dirigida a ele. Sabemos no final desse capítulo que dessa vez ele ouviu, mas ele havia transgredido vez após vez, como por exemplo, ter se casado com Jezabel. Jezabel não era nascida no povo de Deus. Ela não era, mesmo que não era nascida no povo de Deus, ela poderia ter adotado o povo de Deus e agora adorando ao Deus de Israel, ser do povo de Deus. Mas ela não, ela adorava ídolos, adorava Baal, adorava Astarote, deuses falsos que nunca existiram, mas ela adorava e sustentava centenas de falsos profetas dessas entidades. E com esta mulher, aquele que deveria ser a bússola, o norte espiritual do povo, o rei de Israel, somos uma teocracia, aponta mais uma vez, eu não estou nem aí para os princípios da lei mosaica, para os princípios da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero convidar você, essa noite, todos nós, a fazermos um autoexame de como tem sido o meu comportamento no meu trabalho, como tem sido o meu comportamento na minha família, nos estudos. Acredite se quiser, meus irmãos, nós vemos em dia, onde eu já ouvi mais de uma vez, alguém questionar se você, por exemplo, colar ou trapacear em um trabalho na escola, qual é o mal que há nisso? Pelo menos a pessoa não terminou a sua defesa com a famosa frase, quem cola não sai da escola, né? Mas a ideia, meus irmãos, de que a moralidade, a ideia do certo e errado é algo flexível. Ou seja, a nossa cabeça está inundada da pós-modernidade, onde a minha verdade é minha e a sua é outra, e a dele, a dela e assim por diante. É hora de nós voltarmos, meus irmãos, para a palavra de Deus, para descobrir o que ela fala que é a verdade. Pastor, mas aí se nós mandarmos o irmão lá para Brasília, ele não vai fazer diferença nenhuma. Pode ser, mas se nós mandarmos 30 ou 50 ou 80 ou 100,
homens de Deus, comprometidos com a palavra, que não se vendem por um prato de lentilhas. Será que isso não faria diferença? Ao invés de mandar alguém, um reacionário? Não, meus irmãos, eu não estou advogando aqui que nós iremos mudar o Brasil através da política. Eu nunca acreditei nisso. Na verdade, eu sou extremamente cético em relação à política. Mas eu também não acredito que através de meios escusos que nós vamos fazer o bem ou fazer o que é bom, não importa o que seja. Seja fiel aos seus princípios, não às suas autossatisfações. Segundo lugar, meus irmãos, logo depois do versículo 3, algo inimaginável acontece. O rei, depois de ouvir um não, faz bico. Faz muxoxo. Não é isso que o texto diz? Acabe sai batendo o pé, batendo a porta, vai para casa. Diz o texto que ele deita, não come, vira para a parede, só faltou botar o dedo na boca e ficar em posição fetal. Irmãos, é ridículo. Isso aqui, meus irmãos, é um retrato espiritual de quem é este homem. Irmãs, se você chegasse em casa, seu marido tivesse virado para o canto da parede, na cama, por uma razão banal como essa, como é que você se sentiria? É justa o ultraje de Jezabel, porém, ela resolve da pior maneira possível, é claro. O ultraje dela deveria ser: é assim que se comporta o rei de Israel? Onde está a sua honra? Onde está a sua dignidade? Onde está a sua hombridade? Quem é que veste as calças nessa casa? Bem, aparentemente a gente sabe muito bem quem veste as calças nessa família aqui, né? Segundo lugar, meus irmãos, seja forte pelo que você é, pelo que és, não pelo que você tem. Seja forte pelo que és, não pelo que tens. Claramente, meus irmãos, o que faltava a Acabe não eram posses. Ele era o rei, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos servos, ele tinha muito à sua disposição, mas ele não tinha caráter, ele não tinha formação, ele não tinha espinha dorsal moral na sua vida. O que acontece, meus irmãos, é que à medida que nós vamos comprometendo princípios da nossa vida, chega um ponto em que não há mais nada a comprometer, a não ser cair em um abismo. E o resultado é esta reação patética que o rei de Israel tem. A nossa vida, meus irmãos, e isso é interessante porque as músicas e os jovens de hoje, e alguns pregadores gostam de afirmar, né? Você é livre, cante, pule, pendure-se na parede, porque você é livre em Cristo. Por uma péssima compreensão do Novo Testamento, irmãos, isso tem entrado nas igrejas. Então, meus irmãos, eu quero ilustrar aqui com a parte elevada, o tablado aqui, o que é liberdade cristã. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que em Cristo eu sou livre dentro dos limites em que Ele me coloca na sua palavra. Então aqui eu posso fazer o que eu quero dentro dos limites da sua palavra, porque Ele já colocou. Por exemplo, eu não tenho como sentar em uma cadeira branca. Por quê? Porque não há nenhuma cadeira branca aqui em cima. Elas estão todas aí embaixo. Deus determinou, é uma metáfora, viu, meus irmãos, que na liberdade que Ele me deu, eu não posso sentar numa cadeira branca. Pastor, que Deus ruim. Por que Ele não lhe deixa sentar numa cadeira branca? Meus irmãos, eu não sei, eu aprendi há muito tempo que Ele é soberano e eu sou servo. Então, se Ele quiser que eu sente na cadeira de cabeça para baixo, eu sento de cabeça para baixo. Porque é Ele que manda na minha vida e não o contrário. Lá em Jeremias diz que o vaso não pergunta ao olheiro: por que você está me formando assim? Por que você está fazendo isso na minha vida? Ele apenas é moldado pelo olheiro. E eu sei, meus irmãos, sobejadamente, que esse Deus só faz coisas boas na minha vida. Nas palavras do grande homem de Deus, na patrística, nos pais da igreja, com uns 80 e tantos anos tentaram fazer com que ele negasse a Cristo. Tertuliano disse: como?
eu tenho servido há mais de 70 anos, ele nunca me fez nada de mal. Por que eu negaria o meu Senhor e Mestre? E Tertuliano foi morto como mártir por causa do Evangelho. Liberdade. Aqui eu posso ficar atrás do púlpito, eu posso ficar ao lado do púlpito, ora, eu posso até sentar se eu quiser. Estão me vendo aqui através do vidro? Liberdade. Mas eu não posso sentar numa cadeira branca. Eu não posso mudar a direção dos ventiladores que estão aí, só do meu que está aqui. Eu não posso, na liberdade cristã, adulterar. Eu não posso mentir. Eu não posso mudar princípios. Eu não posso colocar a minha vontade na frente da vontade de Deus. E essas cercas de proteção, meus irmãos, elas estão exatamente pelo nome que nós acabamos de dar, para me proteger. E é tão interessante, começou a circular uma figura na internet, em que o homem vai pular a cerca, diz, não quero mais essa limitação na minha vida. Aí quando ele vai pular a cerca, ele cai num abismo. E o do lado diz, não é cerca de limitação, é cerca de proteção. E é isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Quando Ele fala, meus irmãos, de princípios, aonde eu serei forte pelo que Ele é, e o que eu sou nele na minha vida. Não por aquilo que eu tenho, não por aquilo que eu realizo. E eu e você somos bombardeados todo o tempo com isso. Quando foi, por exemplo, que você foi avaliado pelo carro que você dirige? Muitos anos atrás, nós tínhamos um carro relativamente novo, e para poder investir algo que nós estávamos investindo, vendemos o carro, o que sobrou deu para comprar um Chevette. Eu acho que em algum tempo da vida dele ele foi marrom. Eu não tenho convicção disso. Eu acho que era marrom metálico. Agora ele tinha no mínimo umas 4 cores diferentes. E eu trabalhava naquela época, prestava assistência técnica à Unimed. E eu entreguei o carro nosso mais novo no dia seguinte, no mesmo dia, com o que sobrou do dinheirinho, eu comprei, para não ficar a pé, aquela máquina, aquela coisa fabulosa. Ele era ungido, que era 1 litro de óleo por semana. Se não tivesse óleo, ele não andava. Ele batia motor. Quando eu chego depois com o novo poçante, as pessoas literalmente falaram, o que aconteceu? Você, fulano, diretor de escola, não sei o que e tal, o que aconteceu? E a forma como as pessoas tratavam já muda. Eu contei outra história também a vocês uma vez. Lembra quando eu fui de paletó no Banco do Brasil? Muitos e muitos anos atrás, assim que cheguei aqui, pegou um primeiro ou segundo inverno, pegou uns 3, 4, 5 dias de chuva. Aí a temperatura fica até amena em Boa Vista, né? Dá pra... Botei um blazer, sei porque dei vontade, fui pro banco. Porque eu me lembrei, eu tinha 15 quilos a menos, que eu sentia frio quando eu ia lá. Então eu fui pro banco resolver os problemas financeiros. E aí, chego lá. Primeiro que eu cheguei, o cara desarmou o negócio lá. Provavelmente ladrão não usa blazer, né? E eu entrei direto. E eu entrei e do nada, eu nunca depois tomei um cafezinho. Do nada surgiu um cafezinho. Nem água, quanto mais cafezinho. E assim foi. E aí, irmãos, eu só fui perceber que eu fui passado à frente quando eu já estava sentado na frente do atendente. E aí eu percebi, pela reclamação de algumas pessoas, graças a Deus que não perceberam que eu tinha feito isso, porque também só quando eu vi, ele já tinha iniciado o processo, eu fiquei entre a cruz e a espada ali, né? Difícil. E eu comecei a matutar depois como o ser humano é fútil. Ele olha para você e avalia sobre o que você tem, com a sua aparência, com a roupa que você veste. Eu tenho certeza, meus irmãos, que nesses 11 anos que comemoraremos mês que vem, diversas pessoas já vieram aqui, esse pastor deve ser fraquinho, não usa terno e gravata. Muito mal sabem eles que ele é fraquinho, mas por outros motivos, o terno e gravata não faz nada. Mas por quê?
uma cultura que nós estamos incluídos e tem entrado dentro da igreja, onde você é avaliado pelo que você tem, pelo que você pode oferecer. Irmãos, que o Senhor não nos permita. Que o Senhor mantenha tal cultura muito longe daqui, muito longe dos nossos lares. Que nós não ensinemos isso aos nossos filhos. De vez em quando, meus irmãos, eu ando pelos melhores bairros de Boa Vista. Sabe qual é o meu pensamento? Com toda sinceridade. Para quê? Eu tenho um cliente, eu fui à casa dele, depois já de algum tempo atendendo na empresa dele. Tem ele, a esposa e um filhinho. A casa dele, a minha casa cabe 5 vezes dentro da casa dele. A minha pergunta era: para quê? Mas é isso, meus irmãos, que a nossa sociedade se vira ao redor. Na conferência agora no Carnaval, lá em Campina Grande, o pastor Paulo Acho falou uma coisa que repercutiu em um monte de lugares. Se alguém der um carro zero, caro para ele, ele vende no dia seguinte e oferta para missões. Aquilo me fez matutar sobre algumas coisas que eu também valorizo. Será, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui, meu irmão, agora vamos vestir tudo pano de saco e tal. Não é isso que eu estou falando. Mas será que nós temos valorizado coisas que não deveriam ser valorizadas? Bem, seja fiel aos seus princípios, não às suas autossatisfações, como é a grande diferença entre o rei e o plebeu, entre Acabe e Nabote. Seja forte pelo que és, não pelo que tens, que é o que destaca a vida de Nabote. Agora, finalmente, meus irmãos, entra em cena Elias. É tão interessante a saudação carinhosa que Acabe tem para Elias toda vez que o vê, né? Aqui ele diz: você me achou, meu inimigo? Na passagem do Monte Carmelo, você sabe muito bem, ele vai saudar Elias de outra maneira muito carinhosa, né? Já está aí você, como é que está na NVI? Transtornou Israel, não é isso? Perturbador de Israel, está no capítulo 18, versículo 16. É você mesmo perturbador de Israel. Ou seja, Acabe sempre tinha um tratamento carinhoso para com Elias. Por quê? Porque, meus irmãos, Elias não se comprometia. Ele não fazia concessões. Ele denunciava o pecado. Recentemente, meus irmãos, uma pessoa me perguntou se eu gostaria de pregar em uma reunião com autoridades. Eu falei para ele: meu irmão, eu só peço então 2 coisas. Número 1, porque ele chama várias pessoas. Eu falei: eu gostaria de ir sozinho, porque eu confesso, eu não sou muito bom de pregar em 5 minutos, não. Segunda coisa, eu vou pregar. Como assim, pastor? Meu irmão, eu vou pregar o evangelho. Eu não vou ficar acariciando a autoridade. Eu não vou ficar bajulando político. O senhor vai ofender alguém? Meu irmão, se o evangelho é ofensa, então eu vou. Agora, se o irmão está falando se eu vou falar mal da administração, das ruas esburacadas de Boa Vista, da falta de água, não. Púlpito, pregação, não vai servir para isso. Vou pregar o evangelho. Porque eu fui na outra reunião e parecia que nós estávamos ali na presença de quase um santo, quando na verdade ele, assim como o pregador, são pecadores que merecem da graça e da transformação de Deus. Mas o pregador preferiu adular o fulano que estava lá, ao invés de pregar o evangelho. Resultado, eu não fui convidado. Eu sabia. Por quê? Porque ninguém quer, meus irmãos, nos dias de hoje, Elias, ninguém quer. João Batista, lembra ele com Herodes? Hoje em dia, meus irmãos, João Batista permaneceria com a sua cabeça. Porque provavelmente ele viraria para Herodes, adulterando com a sua cunhada, e diria para Herodes, um João Batista moderno de hoje, pós-moderno, gospel, diria: quem é essa? Não, minha nova esposa. Que bênção! Que maravilha!
Eu não a conhecia, o primeiro casamento não deu certo. Isso acontece. Normal. Vamos orar aqui, ungindo e abençoando este adultério. Meus irmãos. Determinado político evangélico, hoje eu peguei no pé deles, né? Casou em rede gospel nacional, com uma cantora, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí nós perguntamos por que o mundo não respeita mais a igreja. Porque a nossa palavra não é mais sim, sim, não, não. Nossa palavra é sim, sim, não, não, talvez, quem sabe, se você quiser. E aí nós vamos continuando comprometendo os princípios em nosso meio. O que Elias representa para nós, irmãos, em terceiro lugar? Seja firme contra o que é pecado, não apenas porque é errado. O que eu quis dizer com isso, meus irmãos? Elias, ele não diminui o seu discurso, ele não doura o negócio. Veja bem, a palavra dele é dura porque ele acusa o pecado de Acabe. Ele denuncia o pecado de Acabe. E meus irmãos, a igreja não foi chamada para adular também. Ela foi chamada para, sendo luz do mundo, revelar o pecado que está ao nosso redor. Nas palavras de Elias, meus irmãos, aparece aquilo que Deus havia dito para ele dizer. E olha só, se você está achando que Elias era duro, não, ele está repetindo o que Deus disse. Você assassinou um homem, versículo 19. E acrescente, desculpe, você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. E acrescente, no local onde os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Uma palavra dura. Veja bem, meus irmãos, hoje de manhã nós falamos sobre o equilíbrio entre amor e verdade, não foi isso? Em que quando há um desequilíbrio para o amor, o evangelho, ou melhor dizendo, a pregação cristã, se torna uma palavrinha de paz e amor, de prosperidade, igualdade e amor entre os povos, kumbaya, etc. Nós tornamos tão tolerantes, o que acontece? O pecado reina. Porque não há mais voz de Deus, não há mais Elias, não há mais João Batista, não há mais Jeremias. Cerca de 70 anos de ministério sem ser ouvido. Porque há uma tolerância exagerada. É claro que nós vimos hoje de manhã também, quando a verdade é colocada de maneira inadequada, sem que se ame a pessoa com quem você está falando, obviamente você entra no legalismo. E às vezes até no julgamento. E raramente você vai ser ouvido. O que a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, é o equilíbrio. Pastor, nas palavras de Elias não tem muito equilíbrio não. Na história, meus irmãos, que nós temos acompanhado, Elias está tratando com um homem impenitente. Um homem que repete o erro vez após vez, que foi avisado por Elias diversas vezes para sair deste caminho. Agora perceba, meus irmãos, como o texto terminou e nós vimos, diante do arrependimento de Acabe, o que Deus fala? Ele chama Elias e disse: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Deus diminui a punição porque ele percebe certo quebrantamento em Acabe. Eu não sei, meus irmãos, o que aconteceria se Acabe tomasse uma atitude radical, consertasse tudo que ele havia feito de errado. Para começar, mandando Jezabel embora. E retornasse o povo de Israel e se constituísse o primeiro rei a levar o reino do norte, Israel, a servir ao Senhor. Mas não aconteceu. O arrependimento dele chega até determinado ponto.
Deus recua na punição. O que ele pensa? Não vai ser mais comigo, vai ser com meus descendentes. Ótimo, saiu no lucro, bora continuar na vidinha que eu estava. Isso revela, meus irmãos, um coração que não está preparado para se arrepender totalmente e entregar a sua vida ao Senhor. Quando nós, meus irmãos, mostramos o pecado, não é de maneira nenhuma para se colocar como superior, mas sim para atrair as pessoas para a fonte eterna de graça e de misericórdia. Meu querido, essa noite Deus lhe trouxe aqui para que você ouvisse dessa fonte eterna de graça e de misericórdia, para que você soubesse que da mesma forma, mesmo que não seja na gravidade, digamos assim, deste texto e de Elias, e de Acabe, eu e você somos pecadores. E por sermos pecadores, nós precisamos encontrar arrependimento diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que faz uma análise da nossa vida, que faz um raio-x, uma tomografia espiritual da nossa vida. Pastor, mas eu não quero essa tomografia. Você talvez esteja agindo como aquela pessoa que diz: eu não vou ao médico, quem vai ao médico acaba doente. Não, já estava doente. O médico apenas através dos exames disse: você tem tal coisa. E quando nós nos colocamos, meus irmãos, debaixo do escrutínio, do exame, do microscópio da palavra de Deus, através do Espírito de Deus, eles revelam aquilo que é a verdade no nosso coração. Nos evangelhos, quando Jesus começou o seu ministério, ele pregava, ele ensinava à beira do lago. E ele, ao final da sua pregação, ele usou um barco de um pescador como palanque para poder ficar acima da multidão. Ao final da sua pregação, ele chama os pescadores e diz: vão até as águas, são mais fundas, e vão jogar as redes de novo. E eles disseram o quê? Senhor, pescamos a noite toda, não pegamos nada. Está vendo a cabeça desses pescadores? Dizendo assim: peraí, nós somos pescadores. Ele provavelmente, pelas mãos calejadas e tal, eu vi alguém falando, ele é carpinteiro, o que ele entende de pesca? Mas aqueles homens haviam sido impactados pelas minutos ou horas que ouviam a Jesus ensinando. Eles haviam sido impactados pela palavra. E a resposta de um dos pescadores, chamado Pedro, foi: Senhor, pescamos a noite toda, mas segundo a tua palavra, vamos lançar as redes. O texto diz que eles pescaram até quase o barco ser afundado pela quantidade de peixes que eles recolheram. Qual foi a reação de Pedro? Pedro se ajoelha e diz: Senhor, se afasta de mim, porque sou pecador. Eu ouvi a tua palavra, eu vi o teu poder, reconheço a tua santidade, eu não sou digno de andar contigo. Meus irmãos, graças a Deus que Jesus nos falou: você está certo, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, vou-me embora, porque realmente este barco imundo e este ser humano pecador não são dignos de estar na minha presença. Esse não é o Deus que nós servimos. Ele vira para Pedro e diz: venha comigo, eu farei de você um pescador de homens. E o resto é história. O Senhor Jesus está fazendo para você a mesma palavra essa noite. Diante da minha palavra, diante do poder do Espírito Santo, se você disser não ao seu pecado, se você disser não às suas más escolhas, eu estou convidando você a seguir a Jesus e se tornar também um pescador de almas, um pescador de homens, um pescador de vidas. Um discípulo, alguém que através do arrependimento encontra em Cristo verdadeiro motivo para viver, o único motivo para viver, porque quem vive com Cristo viverá eternamente com Cristo. Vamos fechar nossos olhos e orar. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que tu visites cada coração que ouviu ou que ouvirá esta mensagem.
constranja esse coração a abrir mão do seu orgulho, abrir mão das suas escolhas para entregar a sua vida a Cristo. Clamamos para que o Espírito Santo esteja agora tocando nas vidas, um toque regenerador que possibilita o arrependimento e fé. Em nome de Jesus, ó Deus, nós confiamos que a obra de salvação pertence ao Senhor e é ela que o Senhor pode estar realizando agora nas vidas que necessitam. Mas nós também te agradecemos muito, porque um dia nós estávamos em um barco furado, estávamos naufragando, e o Senhor estendeu a sua mão, e até hoje, te seguindo, nós temos visto, temos ouvido, temos experimentado que o teu Filho é o Salvador do mundo, é o nosso Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória, pois em nome dEle nós oramos nesta noite. Amém e amém.